De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você assinante ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Djalma Pinto, Francisco Moreira e Rui Martinho Rodrigues e vamos começar discutindo neste primeiro bloco a questão dos partidos, notadamente aqui no Ceará, que não guardam o menor, os mais elementares dos princípios éticos que deve uma agremiação partidária guardar nesse instante. É uma certa lei da sobrevivência, salve-se quem puder. E partido cumpre tão somente o papel meramente formal de permitir que o cidadão dispute um mandato, seja para o legislativo, seja para o executivo. E eu vou conversar com o nosso especialista em direito eleitoral, o professor Djalma Pinto. Professor Djalma, o que é isto? É a indicação de que os partidos no Brasil não têm o menor valor do ponto de vista da sua linha programática, do seu estatuto, não é para se ter uma instituição que possa formar uma cultura partidária do país, ou isto é meramente oportunismo daqueles que se valem das legendas para praticar estes atos que nós estamos assistindo agora? Os partidos políticos no Brasil, eles passaram da adolescência, eles surgiram depois da Constituição de 1988. Com o regime militar, todas as agremiações que já tinham história na República, elas foram enterradas, elas foram extintas. Então, o partido que surgiu foi de apoio ao regime ditatorial e um partido de oposição, que era o MDB. Toda aquela cultura partidária foi soterrada. Então, os partidos brasileiros, eles são oriundos depois de pós-redemocratização. Então, nós ainda não temos uma cultura partidária sólida, lamentavelmente. Não há uma observância dos programas, das diretrizes das agremiações. Prevalece o líder, prevalece aquele que tem voto, que tem condução, tem mais influência na sociedade. Infelizmente, essa é uma realidade. Os partidos, por sua vez, não seguem uma linha de programa, não estimulam os filiados a uma compreensão sobre as suas diretrizes, sobre a finalidade do poder, sobre a própria finalidade do mandato, de sorte que ao eleitor cabe uma opção em relação ao nome da pessoa física que está sendo apresentada pela agremiação. O TSE tentou minimizar isso quando, através de resolução, deliberou que o mandato pertence ao partido. E se o filiado sair da agremiação sem justificativa, sem uma fundada justificação, ele poderia perder o mandato. Isso não está na Constituição, não está em lei alguma, foi uma construção do Tribunal Superior Eleitoral no exercício de um poder normativo que é até questionado na República. O fato é que não temos cultura partidária e uma democracia sólida. Ela pressupõe partidos com duração, partidos consistentes, partidos com programas, com diretrizes, e esse é um grande desafio para que as novas gerações possam realmente encontrar dentro das agremiações um caminho de identificação ideológica, de postura programática, para que possam contribuir para o engrandecimento da sociedade brasileira. Professor Rui, respeitando o pensamento do professor Djalma, quando afirma que não temos uma cultura partidária sólida no Brasil, e dando como causa o período de exceção que nós vivenciamos, mas nós já caminhamos aí para quase 30 anos de redemocratização, com eleições a cada 2 anos. Tempo mais do que suficiente, pelo menos até onde eu compreendo, para que, se as agremiações partidárias surgidas no pós-ditadura militar tivessem efetivamente buscado a construção dessa cultura, já temos formados. O que há, na verdade, é uma frouxidão para ser educado por parte de quem dirige essas instituições, que, num processo retroalimentador, vamos chamar assim, corrobora para que se mande as favas, aquilo que nós conhecemos como princípios éticos, como programa, como estatuto de um partido. O problema é muito complexo. O professor Djalma, que o mestre de todos nós, colocou muito bem a questão. Os nossos partidos não têm uma identidade programática. E fica muito difícil construir agora, porque as grandes narrativas,
as grandes teorias explicativas da sociedade, que serviam de base aos projetos políticos, entraram em crise e se descaracterizaram, né? Tanto que nós temos essa circunstância histórica de várias interrupções ao longo da República do processo político. Mas mesmo em países que não sofreram esse processo, e aí a gente olha para a Inglaterra e vê os conservadores e os trabalhistas se diferenciando ou buscando construir uma identidade fora dos problemas tradicionais da agenda política, discutindo moralidade pessoal e outras coisas, para tentar construir uma identidade na diferença. Nós nunca tivemos essa identidade construída na diferença e agora, com essa crise das grandes narrativas, fica mais difícil ainda construir. E essa circunstância, que mesmo antes do consulado militar, nós tínhamos um problema. Eu pesquisei a identidade do Poder Legislativo, a legitimidade do Poder Legislativo. E tanto os deputados da UDN como do PSD, do período 46-64, diziam: não, eu fui, ou o meu pai foi para o partido A, porque os nossos inimigos estavam no partido B. Nas pequenas cidades do interior, e esses partidos tinham uma base muito rural, o Brasil não era, na metade do século XX, um país urbano. Só tinha cidade, Rio e São Paulo, Recife e Salvador. E nas pequenas cidades eram as velhas inimizades de família que separavam as lideranças municipais nos partidos. Não era uma base programática, não era nada. Tanto que os adeptos do PSD nunca se declararam sociais-democratas, nem sabiam o que era isso. Eles diziam que eram PCdistas. E os adeptos da UDN nunca disseram que eram democratas, diziam que eram udenistas. Quer dizer que esse não é um fenômeno pós-ditadura. Eu não percebo isso como um fenômeno novo. Do início do século XX para cá, não se tem na tradição brasileira partidos. E hoje partidos. fica muito mais difícil construir uma identidade como houve até um passado recente na Europa, porque as grandes narrativas que permitiram essa construção na Europa estão rotas. Então, o que nós temos mesmo são alianças casuísticas ou aglomerados em torno de líderes, pools ou condomínios de líderes. E isso se diz muito do PMDB, que de fato é uma confederação de líderes. Mas isso não é só o PMDB, não. E mesmo os partidos de convicção já não apresentam essa identidade, né? Que se refere ao PT, Partido de Esquerda, por exemplo? Vinham sendo construídos em nome de uma convicção ideológica ou teórico-metodológica. Eles já se descaracterizaram, né? Moreira, você identifica, quer dizer, outras causas, ou uma outra causa que não essas mencionadas aqui, tanto pelo Rui quanto pelo Djalma, para que nós tenhamos, como disse, com total desprezo pelos mais elementares dos princípios éticos e programáticos que deveriam nortear uma agremiação partidária, seja ela nanica ou seja ela grande, como nós temos aí alguns nesse instante. Eu acho que tem dois aspectos que eu acho que são interessantes você abordar como tentativa de explicação desse fenômeno, né? Primeiro, eu concordo, né, que os partidos, né, o PCdismo, o udenismo, o PTBismo, né, de certa forma, eles já tinham uma certa identidade, né? Eu acho que esse interregno aí dos militares ele foi muito ruim, né, para a ideia de construção de um partido, da consolidação das ideias do partido. A reforma de 79, né, ela foi feita e em torno dela vão surgir esses partidos que aí estão. Que é o primeiro, o grande partido que sai daí, que é, na época, o PDS, né, e o PMDB, e correndo por fora um partido que estava sendo construído a partir de uma lógica diferente, que era o PT, que, de certa forma, a gente pode hoje fazer uma série de críticas com relação ao encaminhamento. Mas é o único partido brasileiro que nasce de um movimento social e que tem uma expressão social.